Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O movimento SOS Agro pode virar uma associação de produtores. O estatuto foi apresentado nesta quarta-feira em reunião no Sindicato Rural de Cachoeira do Sul. Além da participação presencial, também houve interação com produtores que acompanharam a transmissão no Instagram. Foram realizadas contribuições ao texto, que está aberto para sugestões até o dia 26 de novembro. Conforme um dos líderes do movimento, o produtor Paulo Learce, no dia 4 de dezembro, haverá a assembleia de fundação da associação também em Cachoeira do Sul. A entidade terá como objetivo atender ao clamor e à representação expressa dos produtores rurais, além de promover a fiscalização do cumprimento da legislação e do Manual de Crédito Rural. Enquanto isso, Graziele Camargo, outra liderança do movimento, está em Brasília na tentativa de novas articulações junto ao setor político e ao governo federal. O SOS Agro está atuante desde as enchentes, pedindo a renegociação das dívidas dos produtores afetados pelas tragédias climáticas. A agricultura familiar responde por quase um quarto do valor bruto da produção agropecuária e 67% das ocupações do campo no país, conforme a CONTAG. Para esse público, a escolha das máquinas precisa ser estratégica, já que a diversificação das atividades é uma realidade na agricultura familiar. Sobre a escolha das máquinas e tratores, conversamos agora com Éder Pinheiro, coordenador de marketing de produto tratores da Massey Ferguson. Queria começar perguntando, Éder, o que caracteriza a necessidade do agricultor familiar em relação às máquinas? Bom, um agricultor familiar, ele é uma agricultura que depende muito da mão de obra familiar, né? Então, geralmente essa mão de obra é escassa, então ele precisa mecanizar, substituir essa mão de obra humana por máquinas. E dentro da agricultura familiar, um trator, principalmente, ele tem que ser uma máquina muito versátil, porque ele é um trator que ele vai ter que ajudar em todas as atividades dentro da propriedade. Ele não é que nem uma propriedade maior, onde a gente consegue ter tratores específicos para cada atividade. Dentro da agricultura familiar, ele é um faz-tudo. Ele é um trator que vai ajudar a preparar o solo, que vai ajudar a cultivar, que vai ajudar a colher, que vai ajudar na alimentação dos animais, quando é o caso. Então, a versatilidade dessa máquina tem que ser muito grande para poder atender um agricultor familiar. E qual a potência o produtor precisa pensar na hora de comprar o seu trator? Quando a gente fala em potência para a agricultura familiar, para se enquadrar dentro dos programas do Ministério da Agricultura, do MDA, um trator tem que ter no máximo 80 cavalos de potência. Tá? Então, ele tem um limite máximo de potência. Dentro disso, o agricultor ele tem que pensar em qual é a principal atividade para esse trator dentro da propriedade dele, para aí poder ajustar. Por exemplo, se a gente pensar num pequeno produtor de tabaco, ele é um produtor que utiliza na faixa dos 55, 60 cavalos. Se a gente pensar num produtor de leite, ele já é um produtor que vai utilizar um trator na faixa dos 80 cavalos, porque ele vai utilizar esse mesmo trator para preparar, para fazer o cultivo, para plantar, para colher a silagem, para alimentar o gado, então ele já precisa de uma potência maior. Quando a gente fala num produtor que trabalha, por exemplo, com hortaliças, a gente já precisa de um trator com dimensões reduzidas. Então, depende muito da característica dessa pequena propriedade, qual é o principal foco dela para poder adequar melhor a máquina e escolher melhor o trator para ele. E além da potência, quais são os outros critérios que o produtor precisa pensar para poder aderir aos financiamentos? Bom, para se enquadrar dentro do programa do Mais Alimentos, uma das coisas é que o módulo de produção não seja maior que 4 módulos fiscais. Então, esse é um dos requisitos. Outro requisito é que 50% ou mais da mão de obra seja oriunda da própria família. Mais de 50% da renda familiar tem que ser advinda da agricultura. Esses são alguns dos tópicos. E dentro do que se refere à máquina agrícola, a tratores, o governo estipula que tem que ser tratores nacionais, produzidos no Brasil, então, no caso, e que tenham no máximo 80 cavalos. Aí, dentro disso, o agricultor pode escolher qual é a melhor para adequar ele, se é um trator plataformado, um trator com gabine, um trator que já pode vir com piloto automático instalado de fábrica ou não, se vai ser um trator de 80 ou de 50 cavalos. Isso vai depender da característica que ele precisa para atender ele da melhor forma. Então, não existe uma receita de bolo, por assim dizer, né? Pode ser que dois vizinhos, um lado a lado, um precise de um trator plataformado de 50 cavalos, porque ele trabalha muito com hortaliças, pequenas produções, e um outro que tem um tambo de leite, por exemplo, vai precisar de um trator um pouco maior, já na faixa dos 80 cavalos.
E hoje a indústria também se adequou a esse crescimento da agricultura familiar, né? Os tratores, apesar de menores, têm toda a tecnologia embarcada? Hoje não existe mais aquela diferença, esse trator é exclusivo para a agricultura familiar ou este é exclusivo para um produtor que está fora da agricultura familiar. O pequeno agricultor, ele vem se modernizando, ele vem buscando novas tecnologias, ele vem investindo na questão de conforto, de rendimento operacional para suas máquinas. Então, hoje, o mesmo trator que atende um produtor dentro da agricultura familiar atende fora. O único limite que tem é a questão da potência. Em termos de tecnologia, nós temos hoje tratores aí com emissões de poluentes controladas, motores eletrônicos, onde tem todo um sensoriamento do motor, que previne falhas e previne danos. Eu tenho tratores que podem sair de fábrica com piloto automático instalado. Então, a gente consegue atender melhor o agricultor da melhor forma, né? Então, mas eu volto a frisar que o que tem que ser levado em conta é a característica da propriedade para que ele realmente precisa. Com isso em mente, a gente consegue direcionar o melhor trator para que vá atender às suas demandas. Você tocou antes num ponto importante, que é a questão da mão de obra. É preciso multiplicar a capacidade, muitas vezes, na agricultura familiar de um único operador, né, Éder? E é justamente por isso que vem a mecanização, né? Vem para isso, para que a gente consiga produzir mais áreas em menos tempo, se tornando mais efetivo, mais viável, porque senão a gente acaba ficando fora do mercado. Então, e a agricultura familiar é algo interessante, porque muitas vezes o jovem ele não quer ficar na propriedade, ele quer ir para a cidade em busca de outros confortos. Então, se a gente não tiver um atrativo para que ele fique na propriedade, que ele assuma a propriedade depois dos pais, a gente não vai conseguir isso. Então, a gente precisa colocar nesses tratores uma questão de conforto melhor, de rendimento melhor, de facilidade do trabalho dele do dia a dia, para que isso possa se perpetuar e eles continuem tocando suas propriedades. E como você vê a importância das linhas de financiamento para a renovação da frota, especialmente na agricultura familiar, Éder? É interessante porque a gente precisa fomentar o pequeno agricultor. O pequeno produtor ele é um cara que não tem um capital inicial muito alto, então ele precisa de um fomento maior para poder realizar a troca da sua máquina ou até mesmo a aquisição da primeira máquina dentro da propriedade, né? Então, a gente precisa dessas linhas do governo disponíveis para que esse agricultor possa renovar a sua frota ou até mesmo iniciar a sua frota. Porque quando a gente fala num trator para agricultor familiar, é um trator que vai ter uma vida útil em torno de 10 a 15 anos, mais ou menos. Então, vai muito da aquisição de uma máquina nova ou porque ele mudou de ramo, ele precisa de um trator mais específico para a nova atividade que ele está fazendo. Então, a gente precisa desse fomento do governo, com esses incentivos para produzir e facilitar a aquisição dessa máquina pelos pequenos agricultores. A gente falava antes sobre as máquinas mais modernas, né? Como é que está a capacitação do produtor para operar esses equipamentos mais tecnológicos? Bom, toda vez que a gente realiza uma venda de uma máquina, o nosso concessionário, que é o nosso elo mais próximo do cliente, mais próximo da propriedade dele, ele realiza o que a gente chama de uma entrega técnica. Então, é nesse período onde os nossos técnicos treinam o operador, o proprietário, a quem for trabalhar com a máquina, como ele deve utilizar a máquina da melhor forma. Então, é nesse momento da entrega técnica que a gente estreita mais ainda esse laço, né? Então, independente da máquina ter tecnologia ou não ter tecnologia, do agricultor já ter um trator ou não ter um trator, essa entrega técnica ela é feita. Então, é um período que o nosso técnico vai passar todo o conhecimento para que ele possa usufruir de todos os benefícios que esse trator traz para ele. Então, é feita uma capacitação junto com o agricultor e, além disso, como a gente tem uma rede de concessionário muito ampla, muito próxima dos nossos agricultores, toda dúvida que ele tem é fácil de sanar e sempre tem um técnico ali pronto para renovar esse conhecimento, transmitir e sanar as dúvidas deles durante as operações. Bom, e sobre os modelos que a Massey oferece, quais são os diferenciais aí com foco na agricultura familiar? Quando a gente fala em tratores de agricultura familiar, nós temos uma ampla gama de tratores que podem atender, né? Então, a gente tem duas séries de tratores compactos, como, por exemplo, o 13300 e o 13400. Nós temos 3 séries de tratores agrícolas ou tratores convencionais, que é a 4300, a 4400 e a 4700, que se enquadram dentro do programa do Mais Alimento, então dentro do MDA. Com isso, a gente consegue ter um trator mais próximo daquilo que o agricultor precisa. Por isso que antes eu falava de que a gente precisa conhecer qual é a principal operação que ele vai fazer com esse trator para poder indicar qual a melhor máquina. Se é um agricultor, por exemplo, que vai trabalhar muito com a fruticultura, vamos falar da maçã, por exemplo, do pêssego,
é um trator que eu vou trabalhar ou com a linha 13300 ou com a linha 13400, que são tratores compactos, estreitos. Se é um agricultor que trabalha com a produção de tabaco, é um trator que precisa de uma versatilidade um pouco maior, um trator mais fácil de manejar, é um trator que entra a linha 4300. Se a gente pensa num produtor de leite, por exemplo, que é um trator que vai fazer o plantio, pulverização, colheita da silagem, distribuição do alimento depois no coxo, muito provavelmente esse cliente vai optar por um trator com 4700, que é um trator que já tem uma ergonomia maior, tem uma facilidade de fazer frente e ré, utilizando a mão e não mais a embreagem através da reversão Power Shuttle. Então, depende muito de qual característica o agricultor precisa e qual é a principal operação dele para recomendar. Mas hoje a gente tem 5 séries de tratores, cada uma com uma característica para poder melhor atender. E hoje não tem mais tratorista, é quase um piloto, né, Éder? É o operador, né? Hoje a gente precisa trabalhar em cima com operadores, que são pessoas que realmente conseguem tirar do trator tudo aquilo que ele tem para entregar, para poder porque aquele dinheiro que o agricultor investiu na compra da máquina, ela tem que se pagar. Então, o trator ele é uma ferramenta, ele tem que ajudar o agricultor a ter lucratividade lá no final do dia. Então, ele tem que se pagar. E para isso a gente precisa ter operadores bem treinados, bem instruídos, para que eles possam aproveitar melhor a máquina. E também cuidar bem do equipamento, porque ele vai ficar um bom tempo com esse produto. Exatamente. E aí, quando a gente fala em manutenção, isso é um ponto que sempre a gente tem que levar em conta quando for escolher uma máquina, não só por uma marca, é entender qual é a rede que atende ele na região, porque um trator, se ele der um problema, eu tenho que resolver ele rápido. Então, eu preciso ter um concessionário próximo a mim que me suporte, que me dê essa manutenção rápida, seja ela preventiva ou seja ela corretiva, para que a máquina volte a trabalhar o mais rápido possível e assim possa se pagar lá no final do mês, quando venceu a prestação. Muito bem, Éder Pinheiro, da Massey Ferguson, muito obrigada pela participação. Obrigado, estamos à disposição, sempre que a gente puder contribuir, a Massey se coloca à disposição. Obrigada. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos Mundo Agro e Direito no Campo. Até já. A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra, você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 está on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta estimula o mercado regulado e o mercado voluntário de títulos representativos de emissão ou de remoção de gases do efeito estufa. Empresas que mais poluem deverão seguir meta de emissão, podendo usar esses títulos para compensá-las. Como isso impacta no agronegócio? Vamos entender agora conversando com o advogado especialista em direito agrário, Francisco Torma. Oi, Torma. Oi, Thaís. Mais um Direito no Campo para falar sobre assuntos jurídicos que repercutem sobre o agronegócio. E essa semana nós tivemos uma questão importantíssima para ser analisada aqui. Na Câmara dos Deputados foi aprovado o projeto de lei que institui o mercado de carbono aqui no Brasil. Esse projeto de lei já havia sido aprovado no Senado Federal, foi agora para a Câmara dos Deputados, foi aprovado em regime de urgência e segue para a sanção presidencial, ou seja, a partir da assinatura, da sanção do presidente da República, o mercado de carbono se torna lei aqui no Brasil. E é óbvio que isso tem impactos para o agronegócio e nós precisamos
analisar. Tem impactos para todos os setores econômicos, é bem verdade, mas nosso intuito aqui é sempre analisar o que as questões jurídicas impactam no agronegócio brasileiro e no agronegócio gaúcho. Bom, vamos entender primeiro o que é o mercado de carbono, que tanto se fala, afinal de contas, o que é esse mercado que está sendo instituído por esse projeto de lei que está prestes a se tornar uma lei. Bom, existem atividades empresariais, atividades econômicas que poluem e outras que não poluem. Existem atividades econômicas que geram crédito de carbono, ou seja, sequestram mais carbono da atmosfera do que efetivamente produzem carbono. Ou seja, elas têm uma pegada de carbono negativa, sequestram carbono da atmosfera, tiram carbono da atmosfera, o carbono que é um dos gases considerados causadores do efeito estufa. Em contrapartida, outras atividades empresariais, outros empreendimentos, poluem mais do que sequestram carbono. Exemplo, uma indústria, por exemplo. Uma típica indústria, ela vai produzir carbono com a queima de combustíveis, ela vai produzir outros tipos de resíduos tóxicos. E ao contrário, por exemplo, uma propriedade rural que produz de forma sustentável, ela sequestra carbono da natureza a partir da sua mata, da sua reserva legal, do seu plantio. As próprias plantas ali da sua lavoura vão sequestrar carbono da natureza a partir do processo da fotossíntese. Portanto, esse mercado ele vai dizer que nós precisamos controlar o carbono emitido pelas atividades empresariais aqui no Brasil e que nós precisamos fazer uma contrapartida entre essas atividades que poluem e as que não poluem, as que geram crédito de carbono e as que geram débito de carbono, e esse mercado precisa acontecer entre a empresa que polui, a empresa que gera carbono, precisa comprar créditos daquele empreendimento que sequestra carbono. Isto basicamente é o mercado de carbono, é uma tentativa de equilibrar as emissões de carbono, de equilibrar as emissões de gases do efeito estufa. Então é isto que está sendo institucionalizado por essa legislação. É um problema principalmente para as empresas que têm uma pegada de carbono muito negativa, ou melhor, muito positiva, que produzem muito carbono e vão precisar comprar esses créditos. Evidentemente que é um custo que o empresário brasileiro vai ter que suportar a partir do momento em que essa legislação entrar em vigor. Mais despesa, mais custo para o empresário, mais custo para a empresa, consequentemente, certamente vamos ter aumento no preço dos produtos. A parte boa, o que precisamos destacar dessa legislação e que diz respeito aqui ao nosso agronegócio, é que as atividades vinculadas ao setor primário produtivo, ou seja, a agropecuária, ela vai estar isenta do cálculo de carbono, ou seja, não vai ser preciso fazer cálculos para ver se esta empresa vai ter que comprar algum tipo de crédito, se esse empreendimento rural vai precisar comprar crédito no mercado. Então, reiterando, essas atividades primárias do setor produtivo agropecuário estão isentas de qualquer necessidade de compra de carbono. Então, isso é muito importante, porque o agricultor não vai ter essa dor de cabeça e certamente esse ônus a mais de ter que estar comprando crédito de carbono, até porque nós sabemos que a nossa agropecuária, a agropecuária brasileira, ela é extremamente sustentável. A agricultura, ela é sustentável porque ela sequestra carbono. O próprio plantio das lavouras sequestra carbono do meio ambiente. O plantio direto na palha é uma das principais tecnologias de proteção ao meio ambiente, tecnologia brasileira, criação brasileira, que deve ser replicada em todo o mundo. A reserva legal, que é aquelas matas que o produtor tem que manter intocadas dentro do seu imóvel particular, são essenciais para esse sequestro de carbono. Então, tudo conspira para que a agropecuária brasileira não precise ser condicionada a comprar créditos de carbono. A pecuária, por exemplo, principalmente a pecuária gaúcha, se fala muito sobre a pecuária como causadora de grandes impactos ambientais, não a pecuária brasileira, principalmente, que se dá a pasto. O animal está a pasto nos campos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, no bioma Pampa, nós temos animais criados a pasto, engordando no pasto nativo ou no pasto plantado, e isso sequestra muito carbono.
a própria pastagem que esse animal se alimenta sequestra muito mais carbono do que o próprio animal produz. Então, a pegada de carbono é negativa. É fantástico esses sistemas que a agropecuária brasileira desenvolveu, que são altamente sustentáveis. Não deveríamos, na minha opinião, estar tão preocupados com o carbono brasileiro, que ele representa aí na ordem de 3% das emissões de gases do efeito estufa. Não estou falando em 30%, estou falando em 3%. O Brasil é responsável por 3% dos gases do efeito estufa em escala global. A China produz 25% dos gases do efeito estufa. Então, lembra que aprendemos na escola que todas as questões que envolvem o clima, elas são globais, ou seja, não importa o que eu faça aqui, os danos, eles são globais, ou seja, o que se faz do outro lado do mundo tem impacto aqui, portanto, nós deveríamos estar mais preocupados com o que China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Europa fazem com o meio ambiente. A pegada de carbono brasileira é muito insignificante para tantas preocupações, principalmente para esses olhares que nós vemos de fora aí, outros países olhando para o Brasil com preocupação. Eles precisam se preocupar um pouco mais com o que eles fazem no aspecto doméstico. E certamente, na quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente conversando sobre aspectos jurídicos do nosso agronegócio. Até lá! Obrigada, Torma. Até quinta que vem. Nós noticiamos aqui os protestos de agricultores europeus contra o acordo da União Europeia com o Mercosul. Em respostas às manifestações, o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, divulgou um comunicado em suas redes sociais, afirmando que a varejista se compromete a não vender carnes do Mercosul, o que já gerou reações por aqui. Quem comenta o assunto é nosso correspondente na União Europeia, Leandro Mariani Mitman. Tudo bem, Leandro? Olá, tudo bem? Tudo certo. Depois da Danone dizendo que não compra mais soja brasileira, agora é o Mercosul a vez da vez? É exatamente isso. Agora não é só o agro brasileiro, inclui aí Argentina, Uruguai, Paraguai, a Bolívia, mas enfim, e é algo, digamos assim, maior do que foi aquela vez da Danone. Até porque lá a Danone logo saiu, disse que não ia ser bem assim e tal. Esse executivo francês, o CEO da rede Carrefour, aí, uma rede que é de origem realmente francesa, ele emitiu uma nota ontem nas redes sociais aí, apoiando o agro francês, os agricultores franceses que são completamente contra esse acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Eles entendem que isso é uma concorrência desleal para com eles, assim, visto a pujança do agro brasileiro, o argentino também, né, mas sobretudo o brasileiro. Então, ele emitiu uma nota dizendo que em toda a França ouvimos o desânimo e a raiva dos agricultores face ao acordo de comércio livre proposto entre a União Europeia e o Mercosul e o risco de a produção de carne não respeitar os seus limites e se espalhar para requisitos e normas do mercado francês. E aí, ele mais do que isso, dele falar do próprio Carrefour, ele ainda menciona que o Carrefour quer formar uma frente unida com o mundo agrícola francês, obviamente, e compromete-se hoje a não vender carne no Mercosul. E ainda lembra que espera inspirar outros intervenientes do setor agroalimentar e dar um impulso, um movimento e tal. Ou seja, algo bastante forte, assim, uma rede tão importante como o Carrefour aqui no mundo todo. No Brasil é a maior rede de supermercados. Sim. E aí houve de não comprar carne do Mercosul, no caso também a carne brasileira, né? E aí houve imediatamente, isso é o lado bom que a gente pode trazer aqui, das entidades brasileiras assim reagindo com firmeza em uma série de notas contra essa manifestação do executivo do Carrefour. Inclusive o Ministério da Agricultura, né, Leandro? O exemplo do que fez no episódio da Danone já prontamente se manifestou dessa vez também, né? Assim que eu fiquei sabendo num grupo aí que tinha esse anúncio, foi de tarde aqui na Alemanha, imediatamente eu já recebi essa nota do Ministério da Agricultura, lembrando que o Ministério da Agricultura reitera a qualidade e compromisso da agropecuária brasileira com a legislação e as boas práticas agrícolas em consonância com as diretrizes internacionais. E lembra também que lá no Brasil, há um rigoroso sistema de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura que garante ao país o posto de maior exportador de carne bovina e de aves no mundo e que mantém relações com 160 países. Essa foi a manifestação do Ministério da Agricultura.
Mas houve também da Apex Brasil, lembrando digamos assim, que o agro brasileiro atua em consonância com regramentos do mundo todo. Entendemos não haver motivos razoáveis para restrições à carne produzida no Mercosul. Seguimos os mais rigorosos padrões sanitários e ambientais, que garantem a sua qualidade e as formas de operação de venda. E houve muitas outras, assim, até uma que eu já vou mencionar, assim, já circula no Brasil, assim, uma sugestão de um boicote ao Carrefour. A gente pode ver aí até digamos assim, a imagem pedindo para as pessoas não comprarem no Carrefour, uma maneira de protestar contra essa manifestação desse executivo da rede francesa. Essa aí é uma manifestação dele, a gente pode ver aí, está aí em francês, assim, mas enfim... não, até eu tinha feito aqui a tradução dela. Aí, ó, essa aí digamos assim, a sugestão de boicote. Mas ainda terminando aqui sobre as demais manifestações, a ABIEC, aí, que reúne as empresas exportadoras de carne de gado, né? Lembra que tal posicionamento vai contra os princípios do livre mercado e é contraditório, vindo de uma empresa que opera cerca de 1.200 lojas no Brasil, abastecidas majoritariamente com carnes brasileiras, reconhecidas mundialmente por qualidade e segurança. E ainda lembra que ao adotar um discurso protecionista em defesa de produtores franceses, o Carrefour fragiliza seu negócio e expõe o mercado europeu aos riscos de abastecimento, já que a produção local não supre a demanda interna. Lembrando que também houve da Associação de Angus, que fica sediada até em Porto Alegre, da BPA, que reúne as carnes suína e de frango, e até da Academia Latino-Americana do Agronegócio, que também lembra que entende que o Brasil, além da rigorosa legislação ambiental, possui um moderno e eficiente sistema de defesa agropecuária gerenciado pelo MAPA, que garante que o Brasil seja um grande exportador de carne. Houve uma grande reação. Aliás, Leandro, essa nota da Alagro aí foi bem dura e inclusive chamou esse posicionamento de xenófobo, né? Uma expressão aí que a gente não viu nos outros posicionamentos. Não, exatamente isso. E, como eu disse antes, o bom disso tudo é ver uma reação em cadeia aí do segmento produtivo de agro do Brasil contra o que esse cara falou, né? Porque ele está, na verdade, defendendo... ok, ele pode defender a agricultura francesa, mas não querer estabelecer uma situação como ele fez aí, né? Lembrando que o mercado tem que ser livre, assim como a França vende um monte de produtos para o Brasil manda muito para a França, e já pensou se começar a romper todas essas situações aí. Isso ainda vai repercutir, assim. Eu não cheguei a ver nada do Carrefour Brasil, mas certamente vai ter uma repercussão no Brasil dessa manifestação do CEO do Carrefour França. Mas tem muita água para passar por baixo da ponte ainda. Obrigada mais uma vez, Leandro, e a gente continua acompanhando com você todos esses desdobramentos. Até a próxima semana. Até a semana que vem. Obrigado. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.